Fala galera, vou falar um pouquinho hoje de como começou o meu relacionamento com o mestre Ed Van Halen, que nos deixou no dia 6 de outubro aí desse ano, infelizmente. E eu vou contar um pouquinho de como foi a minha história quando eu comecei a tocar guitarra e a influência que o Ed Van Halen teve nisso tudo, e espero que vocês curtam. Bom galera, a primeira vez que eu identifiquei o Ed tocando, eu provavelmente não sabia quem ele realmente era, né? Foi por volta dos meus 10 ou 11 anos de idade, quando eu ainda nem tocava guitarra. Mas eu me lembro que eu tinha saído de uma aula e eu acho que eu estava com meu pai no carro e tocou a música Jump, do Van Halen. E eu, na época, estava começando a aprender a tocar teclado. E tinha aquele hábito de tirar músicas de ouvido e eu pensei, que legal o solo daquela música, mas eu não prestei tanta atenção no solo de teclado como no solo da guitarra. O meu interesse era em tirar o solo da guitarra no teclado. E naquela época, né, então eu ouvi o radialista falar o nome da música. E como vocês devem imaginar, naquela época, anos 90, né, início dos anos 90, a gente tinha duas formas de conseguir as músicas. Ou você ia na loja e comprava o disco, né, não tinha internet, pelo menos para mim não tinha naquela época. Ou você, então, ou ia na loja e comprava o disco, ou então tinha que ligar na rádio e pedir a música. Então eu dei um jeito de conseguir a Jump e tentei, na época, tirar aquele solo que soava para mim tão bem conectado, sabe? Eu não entendia o que ele estava fazendo na guitarra, porque eu não sabia o que era tapping, eu não sabia o que era ligados, eu não sabia o que eram os harmônicos, que depois, mais tarde, estudando esse solo, eu fui, né, estudando guitarra, mais tarde, estudando esse solo, fui descobrir. Até então, soava bem para mim, no meu ouvido, né, não sabia tocar nada de guitarra. E eu lembro que tentei tirar no teclado e sei lá como é que eu fazia, não faço ideia. E que legal fazer isso no teclado, o solo da guitarra, porque depois tem o solo do teclado dele que é fenomenal, sem contar o riff de introdução da música. Então essa música clássica, tradicional do Ed Van Halen, do Van Halen, mas com todas essas ferramentas aí que o Ed gravou, né, tanto no teclado como na guitarra. Para quem conhece, sabe que o Ed Van Halen gravava, além das guitarras, os teclados. Bom, tive esse primeiro contato com o Ed Van Halen aí, então, né, nessa época. Eu não sei dizer exatamente o ano, mas logo na sequência, né, um ano ou dois depois, eu fui fazer aula numa escola de música muito conhecida aqui na minha cidade, a escola de música Bela Bartok. Eu fazia aula com o meu professor na época, o Sérgio Ribeiro, que depois virou meu brother, meu amigo de futebol, que jogava futebol junto, muitos anos depois, né? Interessante assim, que na época que eu fazia aula nessa escola com o Sérgio, eu fazia aula de 3 instrumentos que eu me lembro ao mesmo tempo. Eu fazia aula de piano e às vezes teclado. Vou considerar piano e teclado como se fosse um instrumento só, né? Eu lembro que às vezes era no piano que a gente ia fazer aula, às vezes era no teclado. Vamos considerar como um instrumento. Eu fazia aula de acordeon e eu fazia aula de violão. Esses 3 instrumentos eu fazia aula na mesma aula com o Sérgio. Era tipo 20 minutos, né? Supondo que fosse 60 minutos a aula, era 20 minutos num instrumento, 20 minutos em outro, e assim por diante, né? Algumas vezes talvez a gente tenha dividido as aulas entre 2 instrumentos, né? Por exemplo, piano 30 minutos, violão 30 minutos, né? Porque na verdade eu não tinha descoberto ainda o que eu realmente queria na música, mas ao mesmo tempo eu era muito interessado em aprender as coisas que estavam aí disponíveis, né? E como eu sabia que o Sérgio era multi-instrumentista e tocava de tudo um pouco, eu estava naquela busca, né? Até que chegou um dia, eu me lembro muito bem, que o Sérgio me chamou lá na escola e falou assim: cara,
tu não vai aprender nada direito assim, fazendo um pouquinho de aula aqui, um pouquinho de aula ali. Em casa também tu vai ficar com o teu tempo todo dividido entre 3 instrumentos, é muita coisa. Eu vou te passar para você fazer aula com um cara que só vai te ensinar violão. Talvez o Sérgio tenha percebido na época que eu tivesse, né, um pouco mais de tendência a instrumentos de corda na linha do violão e tirou fora ali as teclas, né, o piano, o teclado, o acordeon, né. E aí eu conheci o Cid, né, o Sidney Amaral, e comecei a fazer aula de violão com o Cid lá na Bela Bartok, né. E aí que as coisas começaram a mudar e se encaminhar para o mundo da guitarra e especialmente para o mundo do Ed Van Halen, porque naquela época eu já começava a ir muito nas lojas que vendiam discos aqui, e eu até lembro que para economizar eu chegava lá e em vez de eu comprar um CD, por exemplo, eu mandava gravar fita, que daí com o dinheiro no preço de um CD eu mandava gravar 3 fitas, por exemplo, fitas cassete, né, na época. E eu gostava de ouvir de tudo, assim, porque tudo era novo para mim. Mas algumas coisas começaram a chamar atenção mais do que as outras. E é aí que entrou o Ed Van Halen de fato assim na minha vida. Porque eu estava fazendo aula de violão com o Cid e eu me lembro de uma música muito especial, que é a música Panamá, do Van Halen, que coincidentemente, se não me engano agora, né, não me preparei para fazer esse vídeo, mas se não me engano, tá no mesmo disco, o disco 1984 do Van Halen. E eu levei, né, essa música pro Cid e disse que eu queria tocar essa música. O riff de introdução e o solo, principalmente o solo, porque me encantava pelos solos do Ed Van Halen, como já tinha demonstrado aquele interesse lá atrás pela música Jump. E foi aí que as coisas começaram a, não sei se por um destino, por uma coincidência, elas começaram a se direcionar, foi afunilando, né? Porque o que acontecia? O Cid tinha na época, me lembro, que ele tinha uma guitarra preta Yamaha, e ele levava ela para a escola e ligava num pedal, provavelmente era um overdrive da Boss, ou um overdrive da Oliver, não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas era um pedal, era um amarelinho, então provavelmente era um desses dois. Mas eu lembro que ele ligava naquele pedal, o som ia para uma mesa de som e lá naquela sala tinha algumas caixas de som, então ele ligava tudo aquilo, era como se eu tivesse um PA dentro da sala de música. E cara, gurizada, assim ó, aquela emoção de tocar naquela guitarra dele não era a mesma emoção que eu tinha de tocar no meu violãozinho em casa, provavelmente na época provavelmente era um tonante, alguma coisa assim, eu não lembro direito, eu acho que era um tonante que eu tinha em casa. E ele tentando me ensinar, né, o solo, a música do Panamá e tal. Eu me lembro até que naquela época, para quem começou a tocar guitarra naquela época ou antes, né, as primeiras tablaturas começaram a chegar e a gente conseguiu, não sei, o Cid conseguiu. Eu não me lembro se ela apareceu ali no meio por acaso ou se ele foi atrás e conseguiu. A partitura, não, desculpa, a tablatura da música Panamá, né? E as tablaturas eram invertidas na época, né? As linhas eram ao contrário e ao mesmo tempo era tudo meio errado, assim. Para quem aprendeu no início, essas primeiras tablaturas elas vinham errado, né? Tinha alguma coisa que fazia sentido e outras coisas parecia que não fechava pelo ouvido, né? A gente tentava comparar ali e parecia que não dava certo. Mas enfim, não importa. O que importa é que ele tocava naquela Yamaha, os licks ali do Panamá que ele estava me ensinando, e eu no meu violão tentava fazer e não ficava legal. E aí eu falei para ele, pá, cara, não sei, tá estranho assim no violão. E aí que ele me falou uma frase muito, muito simples e foi muito mágico isso pra mim. Ele falou, tu precisa comprar uma guitarra. Pra tocar esse tipo de música, tu tem que ter uma guitarra. Tu não pode tocar, tu não vai conseguir fazer. Pra quem conhece o solo do Panamá, tem um tapping que faz um bend.
desculpa, faz um bend e faz um tapping depois, que vai lá para a 14ª casa, isso no violão, entre outras coisas, os ligados rápidos, tinha que ter uma guitarra, né? Enfim, aí aconteceu que eu, na época, não lembro exatamente, eu acho que foi ali por 1996, eu tenho algumas gravações tocando, eu me gravando em casa aqui, em 1996, então eu acredito que foi por volta desse ano que eu daí pedi pro meu pai que eu precisava comprar uma guitarra. E enfim, aí que eu comecei entrei no mundo da guitarra e estou até hoje, né? Então façam o cálculo aí de quantos anos. E é claro que a minha relação com o Ed Van Halen não terminou, não acabou naquela época, né? A gente está até hoje. O sonho de ver o Ed Van Halen ao vivo se foi, infelizmente, com o falecimento dele, mas ficou o legado dele, que é extraordinário. E enfim, depois eu fui conhecendo, né, toda a discografia. A história é muito longa, assim como a minha história, que, né, começou aí e não parou nessa fase, né? Teve toda uma sequência. E eu vou deixar para alguns vídeos futuros, quem sabe eu conte um pouco mais da minha história como guitarrista. Agradeço profundamente aí os meus professores na época que me direcionaram, me ajudaram a me direcionar, né? Faltava um direcionamento e aí eu me encontrei na guitarra, e em especial ao Ed Van Halen. Obrigado, Ed Van Halen, por tudo que você fez por mim na música, né? E por tudo que você fez pela música e pela guitarra e pelo rock and roll, independente do que eu tenha absorvido, né? Contribuiu com a vida de muitas pessoas que com certeza tiveram suas vidas influenciadas. Galera, eu quis contar essa história porque foi uma história muito importante para mim, como guitarrista, né? Essa relação com o Ed Van Halen. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma forma minha também de homenagear aí, em especial ao Ed Van Halen. Na minha humilde opinião, o maior guitarrista de todos os tempos, sem querer desmerecer nenhum dos grandes mestres que passaram por aí, como Jimi Hendrix, entre outros que também me influenciaram, mas a minha história em particular, o Ed Van Halen, foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu o vídeo até aqui, galera, quiser contribuir, dá um like no vídeo, comenta aí o que vocês tiveram de experiências com o Ed Van Halen, quem conheceu o Ed Van Halen, e enfim, compartilhem o vídeo, e em breve no canal, assim que possível, farei vídeos novos falando, quem sabe, de outros temas ou passando algumas dicas de guitarra. A gente se vê aí, um abraço!